Olá, eu me chamo Virgínia Carolina e hoje eu vim apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, o qual é titulado com a avaliação de infecções parasitárias em crianças com câncer. Tenho como orientadora a professora mestre Clênia Batista. Para darmos início, vamos entender um pouco sobre o câncer em geral. Nós, seres humanos, estamos nos deparando com ele há milhares de anos. Em 2018 foram obtidos 9,6 milhões de mortes no mundo, sendo a segunda principal causa de mortalidade. A mais antiga descrição de câncer ela foi descoberta no Antigo Egito, datada em cerca de 3000 a.C., em um texto médico por Papiro Edmund Smith, o qual ele relatou 8 casos de tumores. A palavra câncer é acreditada ao médico grego Hipócrates, o qual é considerado o pai da medicina, e ele usou os termos carcinomas e carcinos para descrever tumores. Mas como é que o câncer vem a surgir? Então, nós seres humanos, dentro do nosso organismo, temos diversas células. Estima-se que sejam cerca de 30 trilhões, a cada qual desempenha um papel importante dentro do nosso organismo. Dentro de cada célula possui um núcleo e dentro desse núcleo possui uma molécula de DNA, a qual é composta por moléculas encadeadas formando códigos, que são chamados de genes. Esses genes é considerado como o manual de instrução da minha célula. É ele quem vai dizer quando e quantas vezes ela deve se dividir, quando deve sofrer uma apoptose e entre outras funcionalidades. Então, dentro dos genes é que vai conter todas as minhas informações genéticas. O Instituto Nacional do Câncer, ele vem a dizer que a neoplasia vai ocorrer a partir de uma mutação genética, ou seja, uma mutação dentro do meu DNA, que vai fazer com que ele passe a receber instruções inadequadas de sua funcionalidade. Essas mutações podem ocorrer em um gene específico, que é chamado proto-oncogênese. A princípio, ele é inativo em células normais, mas quando ativados, eles passam a ser chamados de oncogenes, que são os responsáveis por transformar uma célula normal em uma célula cancerosa. Vale salientar que não vai ser uma única mutação que vai fazer com que o paciente desenvolva um câncer, mas sim uma série de mutações em sequências, pelas quais não são capazes de desenvolver uma apoptose celular, mas sim de gerar malformações estruturais das células, fazendo com que elas se multipliquem e se dividam de uma forma desordenada. No caso do câncer em criança, ele possui características próprias e diferentes do câncer em adultos. Quando uma célula de uma criança recebe uma mutação genética, ela não consegue amadurecer como ela deveria e permanece com as mesmas características embrionárias. E isso faz com que ela cresça e se multiplique de uma forma mais invasiva do que o câncer em adultos. Aqui eu trouxe mais diferenças do câncer em criança e do câncer em adultos. Divergentemente do câncer em adulto, o câncer em criança não possui fatores de riscos, como por exemplo a alimentação, tabagismo, estilo de vida, exposição a agentes ambientais e entre outros. A maioria das suas etiologias são desconhecidas. Alguns estudos apontam que se a mãe for fumante ou se a mãe se expôs a raio-x durante a gravidez ou se ela tem a hepatite B, há indícios da criança desenvolver um câncer, mas nada disso foi comprovado cientificamente. A única prova científica é que o câncer na criança é por questões hereditárias. Além disso, o câncer em criança eles respondem melhor ao tratamento, chegando a 80% de chances de cura, devido às características embrionárias que permanecem as mesmas das células cancerosas. No ano de 2010, foram relatados 13,2 milhões de casos de câncer no mundo e essa estimativa está para alcançar 20 milhões de novos casos até o ano de 2030. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, aqui no Brasil, até o final deste ano de 2020, serão relatados 8.463 novos casos de câncer, sendo o maior índice no sexo masculino. No caso do câncer pediátrico, ele é considerado insólito aqui no Brasil. Ele representa de 2 a 3% das neoplasias aqui. Entre os principais tipos de câncer pediátrico, podemos destacar a leucemia aguda, o tumor do cérebro, doença de Hodgkin, sarcomas, linfomas, neuroplastomas e entre outros. O recurso terapêutico ele vai variar de acordo com o tipo e com a extensão do câncer. O tratamento pode ser feito com a quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea, cirurgia, imunoterapia e entre outros. Alguns tratamentos eles fazem com que o paciente desenvolva uma imunossupressão, deixando ele suscetível a desenvolver infecções por agentes oportunistas, que são micro-organismos que causam infecções em pacientes com o sistema imune comprometido, como por exemplo as infecções parasitárias, que vai ocorrer através da penetração e multiplicação do parasita dentro do organismo do hospedeiro. Garnier, juntamente com outros autores, eles aconselharam que pacientes oncológicos, principalmente aqueles que fazem o uso de quimioterapia, façam exames parasitológicos como meio de profilaxias a infecções parasitológicas.
Esse tema justifica-se para a importância do entendimento populacional, visto que o câncer infantil vem sendo a primeira causa de morte aqui no Brasil e a segunda no mundo. Ademais, ele visa chamar a atenção da população para medidas profiláticas contra infecções parasitárias no âmbito social em que essas crianças vivem, como também enfatizar a necessidade de maior exploração científica para este contexto, visto que é um tema muito escasso. Tem como pergunta norteadora por que as crianças com câncer elas apresentam maior vulnerabilidade para desencadear infecções por agentes oportunistas, tal como as infecções parasitárias, e como o âmbito social em que elas vivem pode intervir nesta epidemiologia. A minha hipótese que foi testada foi que as crianças com câncer elas possuem suscetibilidade para desenvolver infecções parasitárias devido à imunossupressão adquirida durante o tratamento do câncer, juntamente com fatores contribuintes no âmbito social em que elas vivem. O meu objetivo geral deste estudo foi mostrar para a população que os pacientes com câncer na faixa etária pediátrica estão suscetíveis a desenvolver infecções por parasitas, como também alertar os cuidadores e aos profissionais da área da saúde para a implantação de medidas de prevenção contra parasitas. Para que eu atingisse, eu precisei fazer alguns objetivos específicos. Foram eles fazer um embasamento teórico sobre o câncer, tratamento e consequências que os pacientes poderiam ser submetidos. Fiz um levantamento de número de casos de acordo com estudos já feitos no mundo todo. E, por fim, eu fiz análise das infecções parasitárias com o câncer. A minha metodologia tratou de uma pesquisa bibliográfica com caráter exploratório, descritivo, qualitativo e quantitativo, realizada no período de julho de 2019 a novembro de 2020, a qual foi estruturada como uma revisão de publicações bibliográficas sobre a avaliação de infecções parasitárias em crianças com câncer. Os dados foram analisados e coletados através de pesquisa na Rede Mundial de Computadores, que é a internet, por meio de dados da Organização Pan-Americana da Saúde, American Cancer Society, International Union Against Cancer, Instituto Nacional do Câncer, Biblioteca Virtual da Saúde. A fim de demilitar a minha pesquisa, eu utilizei artigos dos últimos 25 anos. Crianças com câncer e em tratamento, elas apresentam um significativo quadro de leucopenia, a qual o principal efeito colateral da quimioterapia, que é o recurso terapêutico mais utilizado em pacientes no estágio 4 do câncer. No primeiro estágio, o tratamento mais utilizado é a cirurgia e a radioterapia. E já no estágio 4, o que mais utilizam é a quimioterapia, devido ao estado avançado da doença no paciente. Como dito anteriormente, as células cancerosas elas possuem a divisão e multiplicação de uma forma desordenada. E os fármacos que são utilizados na quimioterapia nestes pacientes, eles vão atuar diretamente nessa divisão. Eles atuam no DNA, fazendo com que essas células recebam instruções para sofrer uma apoptose. Mas, da mesma forma que eles causam isso em células cancerosas, eles também causam em células normais do nosso corpo, como, por exemplo, os leucócitos e os neutrófilos, que são os principais antígenos do nosso sistema imunológico. É por este motivo que a quimioterapia ela possui forte efeito na imunidade humoral e celular do paciente. De acordo com a Sociedade Brasileira de Parasitologia, o parasita oportunista, ele causa no paciente uma infecção inaparente, ou seja, ele não é capaz de causar problemas, mas em momentos de baixa resistência desse enfermo, ele é capaz de causar graves patologias e levar até ao óbito. Dessa forma, unindo-se o estado fragilizado da criança devido à doença e juntando com o tratamento, como por exemplo a quimioterapia, que é o principal meio de recurso terapêutico utilizado, o paciente ele se torna suscetível a desencadear infecções por parasitas oportunistas, o qual encontra-se intimamente interligado com a imunodeficiência. Em um estudo realizado na Bahia, em Salvador, no ano de 2014, foram observadas 563 crianças. Dessas, 71 eram portadoras de câncer e 493 eram frequentadoras de uma creche. Foram obtidos os seguintes resultados. 36% dessas crianças elas obtinham algum tipo de parasita. Porém, o que chamou a atenção é que as crianças com câncer elas possuem a maior incidência de entoparasitos, representando 47,1% desse índice. Além disso, foi enfatizado que as crianças das creches elas residiam todas nas áreas urbanas de Salvador e 40,7% das crianças que obtinham câncer elas eram da área rural.
Além disso, 87,2% estava fazendo uso da quimioterapia. Em outro estudo, realizado por Saki, Tavakoli e Pedram, em 2017, na província do Khuzistão, sudoeste do Irã, foi realizado por métodos sorológicos e moleculares a sobreprevalência em 372 crianças para o Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii geralmente ele não causa doenças em pacientes saudáveis, mas aqueles pacientes que encontram-se com sistema imune deficitário, eles podem levar até ao óbito se não forem tratados. Para o teste de ELISA, foi positivo 47,1%, sendo 55 IgG positivo e 24 IgM positivo. No teste de NET-10-PCR, foram observados 44 crianças que estavam na fase aguda da doença, que possuíam o Toxoplasma gondii na sua corrente sanguínea, e outras 6 foram negativos para os resultados. Em um estudo feito por Durac e outros autores, em 2013, eles observaram a incidência de parasitas intestinais em crianças com câncer, observando se tinha diferença nessa incidência de acordo com o tipo e com o período de neutropenia em qual eles se encontravam. Eles formaram 3 grupos diferentes. O primeiro e o segundo grupo, eles foram compostos por pacientes com câncer, os quais encontravam-se em quimioterapia. O primeiro grupo, ele tinha os neutrófilos menor do que 1000. E o segundo, eles obtinham os neutrófilos no parâmetro normal. O terceiro grupo era formado por 172 enfermos, dos quais foram encontrados no ambulatório de hematologia e eles não possuíam imunodeficiência e nem faziam tratamento com a quimioterapia. E foram obtidos os seguintes resultados. O primeiro grupo tinha 80 crianças, o segundo 85 e o terceiro 172 crianças. Após ser feitos os exames, chegaram à conclusão de que os pacientes do grupo 1, que eram aqueles que possuíam os seus neutrófilos menor do que 1000, eles possuíam a elevada taxa de incidência de parasitos, maior do que o grupo 2 e que o grupo 3. E os principais parasitos encontrados foram as Giardia intestinalis, Enterobus vermiculares e a Entamoeba xolítica. Eles apresentaram 41,2% do total da incidência de parasitos dentro desses 3 grupos. Conforme a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, a parasitose é a doença mais comum no mundo, representando 25% da população. Tendo maior prevalência em países subdesenvolvidos economicamente, fatores como o saneamento básico e hábitos alimentares precários, eles podem contribuir para esta epidemiologia, aumentando os riscos de contaminação por algum tipo de parasita. Como podemos ver aqui na imagem, 1 a cada 3 pessoas aqui no Brasil não tem acesso a serviços de esgoto e saneamento básico adequado. O diagnóstico para infecções parasitárias ele é bem simples, podendo ser pela identificação de ovos, larvas ou parasitas adultos presentes nas fezes, correntes sanguíneas, tecidos e outras amostras. Outros métodos de investigação é através da identificação de anticorpos no sangue, constatação de antígenos desses parasitas ou por testes moleculares que vão à procura do DNA deste parasita. Apesar do exame ser rápido e eficaz, as parasitoses elas representam uma elevada taxa de mortalidade e morbidade no mundo inteiro. A junção de infecções parasitárias com o câncer, ele traz ao paciente diversas consequências. Pois esses enfermos que já se encontram debilitados, eles podem agravar ainda mais o seu quadro com a infecção parasitária, podendo ter graves quadros de diarreia crônica e desnutrição, o que irá debilitar ainda mais o seu quadro. As patologias infecciosas, elas são as principais causas de mortalidade e morbidade destes pacientes imunodeprimidos. Essas complicações, que apesar de ser frequentes, elas podem ser previstas e impedidas, motivo pelo qual se enfatiza a necessidade de acompanhamento destes enfermos, realização de exames parasitológicos e implantação de medidas preventivas, como, por exemplo, a higienização dos alimentos adequados, consumo de água tratada, acesso a redes de esgoto e condições de saneamento básicos adequados. Além desses fatores, é necessária a conscientização da população e dos profissionais orientados acerca desta epidemiologia, que eles estejam cientes dos agravos que podem ocasionar nesses pacientes imunodeprimidos. Sendo assim, conclui-se que foi observada uma alta prevalência de infecções parasitárias em crianças com câncer, comparado com as crianças do grupo controle, as quais eram saudáveis.
Isso pode ser explicado devido à imunossupressão que essas crianças elas apresentam, como foi citado no estudo de Durac e de Pacheco, em que em ambos os casos foi enfatizado que essas crianças estavam passando por tratamento quimioterápico e que elas tiveram uma alta prevalência em comparação à do grupo controle. Dessa forma, é importante salientar aos cuidadores dessas crianças e aos profissionais da saúde para manter as medidas profiláticas contra esses parasitas. Vale também salientar que esse cuidado não é só apenas para as crianças com câncer, mas sim para toda a população e para termos também consciência de que não é que se ambas as crianças, tanto a saudável quanto a com câncer, se ambas se exporem ao parasita, não é que a com câncer vai adquirir e a saudável não, mas é a forma como que o parasita vai se desenvolver dentro do organismo, que vai ser muito mais agressivo na criança imunodeprimida do que na criança saudável. Por fim, é de extrema importância que o seu diagnóstico ele sempre seja levado a sério, sempre seja levado em consideração e que os indivíduos contaminados eles sejam tratados adequadamente e o quanto antes, principalmente aqueles pacientes oncológicos. Por fim, quero agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, por ter me dado saúde, sabedoria e forças para que eu chegasse até aqui, que eu esteja cumprindo mais uma etapa de extrema importância em minha vida. Aos meus pais, Jane Cleide e Eduardo Brito, os quais sempre fizeram o possível para a realização dos meus sonhos, sempre estiveram ao meu lado, sempre me apoiaram e fizeram do possível para me ver feliz. Aos meus irmãos Anderson e Davidson, pelos quais sempre também estiveram presentes nessa caminhada, sempre estiveram ao meu lado. A minha família, meus avós, tios, tias, tia-avó, meus primos e primas, os quais sempre estiveram ao meu lado, que acreditaram nos meus sonhos e que foram compreensíveis durante essa caminhada. Em especial a minha tia Teca, que durante o processo ela faleceu, mas que sempre me apoiou, que eu sei que de onde ela está sentindo muito orgulho e está muito feliz em me ver conquistando esse sonho, que é um sonho não só meu, mas de toda a família. Quero agradecer também ao meu namorado por todo o incentivo, por toda a força que ele me passou e por toda a compreensão. Aos meus amigos de infância e meus amigos adquiridos durante a escola e durante a faculdade. Guardarei vocês sempre comigo. A todos os meus professores, desde aqueles que me ensinou as primeiras vogalzinhas e aqueles que me fizeram parte da minha graduação durante a faculdade. Sempre levarei comigo um pouco de cada um de vocês. Agradeço imensamente a minha banca examinadora, a professora Isa Fernandes e Heloísa Raquel, e a minha orientadora, Clênia Batista, que aceitaram fazer parte desse momento tão especial comigo. Agradeço também a minha orientadora, mais uma vez, muito obrigada por todo o suporte pelo qual me deu. Agradeço a toda a Faculdade Santa Emília de Rodate, agradeço também a toda a equipe da Santa Emília de Rodate, que sempre foram tão gentis com todos nós alunos. E então é isso. Essa conquista não é só minha, essa conquista é de todos nós, de todos vocês que fizeram parte desses 4 anos. Aqui estão minhas referências bibliográficas, as quais foram adquiridas durante dos anos 1995 até o ano de 2020. E é isto. Muito obrigada.